Fernando Santos, ou Fanan, como é mais conhecido, tem 63 anos, é casado e tem 2 filhos. Licenciou-se em 1985 em Arquitetura na Universidade Técnica Escola de Belas Artes em Lisboa. Fernando Santos é vereador do Chega e novamente candidato à Câmara Municipal de Lolé para as próximas eleições autárquicas de 2025. Ora, de onde surgiu a alcunha Fanan e como prefere que o trate nesta candidatura? Pode ser por Fanan. A alcunha Fanan já nasceu há tantos anos, talvez já há 50 anos, e tenho conseguido levar esse nome de guerra, digamos assim, como eu lhe chamo, esses 50 anos sem qualquer problema, em qualquer sítio, em qualquer instituição, em qualquer local onde me encontro. Esse é o nome de guerra. Há muita gente que não me consegue identificar pelo outro nome, portanto foi assim e há de ser assim até morrer, portanto não estou à espera de alterar nada disso. Faz parte da minha simplicidade, faz parte da minha maneira de ser. Mas como candidato é Fernando Santos? Como candidato sou Fernando Santos, nos cartazes continuo a deixar Fanan, porque não faz sentido de outra maneira. Eu penso que é o candidato que se deve mostrar, não deve ter problemas em mostrar aquilo que é, e se eu tenho esse passado nunca o irei apagar. Aliás, é para mim um privilégio poder transportar esse nome este tempo todo e ser conhecido dessa maneira, mesmo dentro da Câmara, mesmo dentro de qualquer outra instituição onde fui já dirigente, onde já fiz muita coisa. Ora, quem é o Fernando Santos, ou seja, o Fanan? Ora, quem é? Eu costumo dizer que às vezes brinco um pouco, porque eu escrevo com os provérbios e brinco um pouco com aquilo que eu sou. Eu sou uma pessoa resolvida que fez a vida do antigamente, que andou de bicicleta, que andou na rua, que teve muitos amigos e infelizmente tenho muitos amigos, e essas pessoas ajudaram a criar uma personalidade, que é a minha, que cada um julgará à maneira que quiser, mas que até agora só posso fazer um balanço positivo, porque eu sou uma pessoa normal, humilde, não tenho ambições políticas tão pouco, não é? Foi um acaso ser político ou ser candidato à Câmara, aliás fui convidado para isso, não estava à espera, portanto tenho sido uma pessoa de luta, portanto a minha vida tem sido sempre luta, porque tenho que lutar sempre contra tudo, daí ter sido candidato. Portanto, no fundo, o Fanan é alguém que está sempre disposto a combater, a ajudar, a que as coisas funcionem e essencialmente que, neste caso particular, como candidato, um dos meus grandes objetivos é que as pessoas consigam voltar a ser pessoas, como eu costumo dizer, e já escrevi sobre isto. Portanto, as pessoas agora não têm espaço para ser pessoas, estão sempre condicionadas com uma quantidade de chefes ou de instituições, ou estão metidas num sistema que não as deixa ser elas próprias. E isso tem sido, aliás, foi essa a minha grande, digamos, o grande dilema da minha primeira candidatura, foi ter visto tanto medo na cara das pessoas, e tudo o que eu quero é que as pessoas estejam à vontade, que sejam livres, porque ser livre não é porque vivemos em democracia, porque tivemos o 25 de Abril, isso não tem nada a ver, porque agora não temos essa liberdade, e o que eu tento é ser livre, portanto ser um ser livre, não tenho ninguém que me prenda, mesmo em termos do meu partido, as condições que pus para ser eleito ou para ser candidato, eventualmente deixam-me fazer as coisas à minha maneira, eu sou assim, vocês conhecem, vocês convidaram-me, eu quero fazer as coisas à minha maneira, quero ajudar as pessoas, não quero rótulos, não quero nada disso, não sou racista, não sou nada disso, portanto eu quero ser uma pessoa normal, que pode tomar conta de uma instituição que tem 3.000 pessoas quase à volta, e que muitas delas não estão confortáveis, e eu achei que o meu know-how de vida pessoal pode ser transportado para isto, que é uma coisa que eu penso que falta nas instituições, essencialmente nas instituições públicas. Portanto, este know-how de pôr as pessoas à vontade é o Fanan, no fundo é isto que eu defendo. Esta é a minha primeira prioridade, é que as pessoas possam ser pessoas descansadas, as que trabalham lá dentro, as que trabalham cá fora, que possam ser pessoas e que eu possa contribuir para isso com o meu feitio. Como eu costumo dizer, não me obriguem a mudar de feitio, porque isso vai dar muito problema a muita gente. Inicialmente surgiram várias, talvez, especulações de que iria ser candidato a São Brás de Alportela, a Faro, e nunca se pensou em Lolé, ou dizia-se que desta vez não é Lolé.
O que é que tem a dizer sobre isso? Tenho duas maneiras de ver isto. Primeiro, porque a política é assim. Portanto, a ideia era que eu não viesse a Lolé. Portanto, penso eu, uma das ideias era que ninguém queria que eu viesse a Lolé. Ninguém da oposição, digamos assim. De outra maneira, é que toda a gente me quer em todo o lado porque acham que eu mereço estar em todo o lado. Convidaram-me para São Brás, convidaram-me para Faro e eu disse, não, eu tenho um percurso em Lolé de 40 anos de luta contra a instituição, e pode-se dizer que é verdade. Portanto, eu fui convidado porque lutei 40 anos contra o sistema é mau, não pelas pessoas que lá estão dentro, mas que o sistema precisa de alguém que dirija isto. E estar a sair de Lolé para ir para São Brás ou para Faro, onde eu conheço bem, é aqui que eu conheço bem, é um desperdício. Mas queriam que eu fosse para Faro, queriam que eu fosse para São Brás, eu disse não, eu se me deixarem ir só vou a Lolé, porque se não me deixarem ir a Lolé eu não vou a mais lado nenhum, porque não faz sentido. Não fazia sentido a minha aprendizagem, então, a última que tive, agora nestes últimos anos, estar a desperdiçar esta aprendizagem sobre uma instituição que é preciso pôr a funcionar. Este é o grande problema, porque a própria instituição vai resolver o problema das pessoas e as pessoas que estão lá dentro vão resolver os problemas das pessoas que estão cá fora. Portanto, eu só podia vir a Lolé, não podia vir a mais lado nenhum. Pronto, posso dizer que o meu pai é de Faro, a minha mãe é de Lolé, o meu avô tinha um forno na Rua da Carreira, e acabei por vir cá parar, se bem que desaconselhado, mas pronto, já cá estou há 40 anos e estou a fazer, e tenho muitos amigos aqui, tenho muita gente que conheço, gosto do sistema, gosto do espírito e quero fazer alguma coisa por isto. Como primeiro vereador eleito pelo Chega no Concelho de Lolé, que balanço faz deste mandato que está na reta final? Quais foram as suas principais conquistas e desafios? Primeiro, nunca pensei em ser eleito, foi uma coisa, digamos, que aconteceu. Claro que fui eleito e fiz o meu mandato o melhor possível. É claro que não é fácil ser um vereador do Chega, eleito há 4 anos, e entrar numa Câmara Socialista que tem maioria absoluta. Portanto, não é possível. A estratégia tem que ser como é que eu vou ajudar com o meu voto, que é um só, e com a minha participação e o meu conhecimento e o meu know-how, como é que eu tenho que ajudar o Executivo, que ele é que executa, a fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. No fundo é isto. É uma situação complicada. Como é que um vereador só pode fazer o seu mandato que não seja desprezível, quer dizer, que não fique nulo, não é? Tem que haver propostas, tem que haver maneiras de olhar para a maneira como o Executivo, digamos, em exercício e que tem os pelouros, exerce o seu mandato, para, digamos, nas entrelinhas, nos intervalos, nas reuniões de Câmara, nas situações ponto a ponto, vamos podendo melhorar ou ajudar a melhorar aquilo que eles estão fazendo, não é? Porque estou à frente de uma maioria absoluta, pouco posso fazer, teoricamente. Estou contente porque já me ouvem, portanto levou muito tempo, o meu primeiro ano foi muito difícil, mas agora já me ouvem, já falo, já toda a gente me ouve, já percebem que eu tenho alguma mais-valia para trazer ao Concelho, e essa é a minha intenção, é trazer mais-valia ao Concelho. Não é para mim, não quero louros de coisa nenhuma, prefiro que se façam as coisas, mesmo que não saibam que a ideia é minha, não quero saber nada disso, tampouco. A minha ideia é que façam aquilo que têm que fazer, e quando encontro que as coisas não estão bem, digo que não estão bem e sugiro como é que as coisas devem ser feitas. E uma das grandes batalhas, pronto, porque estava na minha área e toda a gente fala todos os dias no PDM, posso dizer que para mim foi a minha maior vitória. Não estou a dizer que é minha, mas participei na maneira como se mudou a maneira de olhar para o PDM, porque eu sempre avisei desde o primeiro dia, desde o dia 13 de outubro, acho que foi a minha primeira reunião de Câmara, que perguntei e que disse: o PDM está a ser feito desta maneira, não pode ser, isto não vai andar, isto não vai servir para nada, isto é apenas a lei dos solos em cima de um território. Ora, a Câmara é que tem o PDM para fazer e a Câmara é que tem a legitimidade de o fazer, não é a CCDR que tem que o fazer, e isto mudou um pouco o paradigma quando se começou a falar nisto, porque todo o tipo de, toda a filosofia dos PDMs é esperar que a CCDR aprove. Ora, o processo, a CCDR nem tem parecer vinculativo, tem parecer, apoia, temos que cumprir a lei, tudo bem, só que encontrei e avisei desde esse primeiro dia que o PDM estava a ser feito
com base numa lei dos solos que não tinha qualquer cabimento, que foi uma lei dos solos restritivas, que está igualzinha, é 2014, salvo erro, 2015, e que não foi mexida. Esta conversa que anda agora das leis dos solos não tem nada a ver com aquilo, tem a ver com outra coisa, e a lei dos solos estava a ser transferida para cima do PDM, digamos para cima da cartografia do PDM de Lolé, sem estratégia, a retirar perímetros urbanos onde se estavam a gastar milhões em infraestruturas, e não havia filosofia para o PDM. E eu levei um ano até conseguir ser ouvido. Praticamente todas as reuniões de Câmara diziam: o PDM está a ser feito desta maneira, atenção, temos que mudar a filosofia. Depois fui ouvido ao fim do ano, e tenho que agradecer, e eu sou nessas coisas, não tenho nada que guardar para mim, nem pouco mais ou menos. Tenho que agradecer ao Presidente da Assembleia, que me ouviu também. Tenho que agradecer terem-me ouvido e terem percebido que havia qualquer coisa que estava mal. Perdemos um ano, pronto, mas acho que ganhámos muito, porque a partir do momento em que foi assumido por todos que o PDM estava a ser feito da maneira que eu estava a dizer e que não trazia nada de novo para o Conselho, se pensou completamente diferente do sistema. E eu não tenho nada para esconder. O chefe de divisão no outro dia foi-se embora, portanto é porque a coisa não estava bem. Houve uma comissão, pronto, e não vou estar a amassá-los com estas situações. A questão importante foi que, também graças ao meu esforço, mais alguém terá feito esforço, claro, e percebeu o que é que eu estava a dizer, foi possível olhar para o PDM para fazer um PDM para o Lolé, e não fazer um PDM para a CCDR, como fez Faro, que andou 2 anos, andou 2 vezes de roda e ficou com um PDM estrangulado, que não tem qualquer hipótese, para fazer o que a CCDR quer. Ora, a lei diz que o PDM é da responsabilidade da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é que tem o ordenamento do território, não é a CCDR. O território é nosso, nós é que temos de tratar dele. Nós é que sabemos o que é que faz falta, nós o que sabemos o que é que queremos. Não estamos aqui para estar a cumprir RENs e outras coisas que depois nos vão prejudicar. Não vamos desenvolver o interior, pondo perímetros urbanos e deixando a reserva ecológica por baixo, para as pessoas depois andarem a fazer voltas e voltas e voltas onde podem construir, mas depois não podem outra vez, não é? Portanto, esta foi uma das minhas grandes batalhas. Depois, assunto, tenho dado a minha opinião naquilo que é possível, e não tenho feito propostas escritas. Porquê? Eu prefiro fazer as propostas para que, digamos, o Executivo assuma as propostas como boas e as leve em prática. Eu estar a fazer declarações disto para serem chumbadas não é a minha filosofia, pronto, não foi isso que fiz, e acho que tenho ganho muito com isso, muito mais do que propriamente ganho com isso, dizendo que ganho com isso como? Porque acho que assim o Conselho ganha mais com o meu trabalho. E esta é a minha ideia, sempre foi esta a minha ideia, porque depois de entrar frente a uma maioria absoluta, pouca coisa podemos fazer, não é? A gente vê o que se passa na Assembleia, vê o que se passa em todo o lado. Portanto, o PDM para mim foi e continuo a pressionar para que ele saia, para que ele venha cá para fora, para que possamos, acho que ganhamos muito com esta alteração à maneira de fazer o PDM, até a equipa técnica ganhou muito com isto, porque estava tudo à deriva, estava tudo numa de pôr em cima do PDM a legislação e ponto final, estratégia zero, toda a gente tinha coisas para pôr, toda a gente tinha coisas para fazer, mas não se podia pôr lá dentro porque estava fechado, hermeticamente fechado. E o facto de conseguirmos abrir o PDM para todos foi uma vitória. Para mim, eu participei nessa guerra, digamos assim. Está bem que me saiu, mas pronto, não é minha, é de todos. Temos ganho a guerra, é uma guerra que ganhamos de todos. E espero que vamos até ao fim e ganhemos com isso. Mas as pessoas querem saber para quando estará pronto o PDM? Já perguntei ao Sr. Presidente da Câmara. Portanto, para mim, o PDM está numa fase de resposta da CCDR, portanto nós respondemos à CCDR, ou estamos na fase de últimas respostas às questões que a CCDR e as entidades todas, 30 e tal entidades que têm que dar pareceres, porque isto é um país que funciona com cartas de amor, que é requerimentos e ofícios, não é? E então estes requerimentos e ofícios dão trabalho a muita gente, mas o resultado final nem sempre é aquele, nem o tempo é aquele que a gente precisa. Mas pronto, eu acho que era importante, eu penso que daqui a 3, 4 meses ele devia estar cá fora, em termos técnicos. Não sei se o Sr. Presidente tem a mesma ideia que eu, não sei se é possível da parte das entidades responderem a tempo e os nossos técnicos responderem e fecharem isto e conseguirem fazer isso, mas era importante que até este mandato acabar ele estivesse cá fora. Faz todo sentido, ainda por cima, com esta nova lei dos instrumentos territoriais, que veio bloquear mal,
e mal, veio bloquear áreas urbanizáveis que nós tínhamos, que podíamos construir, deixámos de poder construir, portanto, para tentar uma estratégia de mudança, de podermos construir nas zonas rurais. Ora, o que o Governo fez foi equiparar as zonas urbanizáveis, que nós temos ainda no PDM antigo, que funcionam, onde se pode construir, estão bloqueadas, que tem que ir agora à CCDR explicar porque é que não estão bloqueadas, portanto mais um processo burocrático completamente horrível, por muita guerra que eu tenha feito, e fiz guerra com a Assembleia da República e com os meus deputados, pedi-lhes ajuda para que fosse retirada esta suspensão, que não faz sentido nenhum. Parece que não foi, já há uma nova lei, não sei se vai ser promulgada ou não, já há uma alteração a essa lei. A questão é, não temos como construir, porque é que vamos ainda tirar o que temos? Poderia falar-nos um pouco mais para os seus eleitores relativamente à lei dos solos? Posso falar um pouco mais. Não é da lei dos solos que se trata. Há aqui um equívoco que depois acabou por embalar para a lei dos solos, que é uma coisa que toda a gente percebe. No fundo, o que é que aconteceu? O que foi alterado foi a lei dos instrumentos de gestão territorial. Isso é que foi alterado, no sentido de haver uma facilidade burocrática na criação, na transformação do solo urbano, o solo rústico em solo urbano, para se poder resolver o problema da habitação. Isto para mim é uma falácia. Porquê? Porque isto vai trabalhar com unidades de execução. E essas unidades de execução eu não conheço nenhuma que leve menos de 3 anos a aprovar, portanto não vai resolver o problema da habitação agora. Isto é o meu ponto de vista sobre isto. O que aconteceu foi negativo. Esta guerra tinha esta lei tinha um bom fundo, ou seja, estamos aflitos para ter terrenos para construção. Não estamos em todos os concelhos. Estamos nos concelhos de Lisboa, estaremos nos concelhos do Porto. Lolé não tem problema de área para construção, se quiserem urbanizar a área urbanizável que há, passando a redundância. A questão é esta. O Governo quis, por alguma razão, que áreas grandes, a lei foi feita para áreas muito grandes, com alguma dimensão. Porquê? Porque 70% dessas áreas de construção que vão ser feitas nesses terrenos rústicos, que irão passar a urbanos, depois de darem as voltas todas do mundo, passarem a burocracia toda, 70% terá que ficar afeta a custos controlados, mesmo que seja um proprietário privado. Não tenho nada contra isso. O problema foi que esta notícia e esta maneira como os jornalistas têm transmitido esta questão, tanto que lhe chamam a lei dos solos, porque os políticos começaram a chamar a lei dos solos erradamente, porque estar a dizer que é a lei dos instrumentos de gestão territorial é uma coisa que ninguém fixa. A lei dos solos serviu para quê? Toda a gente disse, não, agora vamos mudar o rústico para o urbano, eu vou já comprar um rústico e vou lá pôr uma casa. E as imobiliárias, algumas com muito, digamos, poder neste país, quase que divulgaram isto. Estão a vender terrenos rústicos a preços exorbitantes, onde não se pode construir, nem nunca se vai poder construir. E ninguém diz isto a ninguém. Se calhar eu estou a dizer isto agora e daqui a amanhã está tudo zangado comigo. Não quer saber. Esta é a realidade. E o que está a acontecer é isto. As pessoas estão a comprar pequenas parcelas de terreno urbano, o rústico, na esperança que esta lei os faça urbanos. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acredito que eles pegam nesta lei e a vão jogar fora. Eu não sei se o Presidente vai promulgar. A lei está alterada. Não serve, a alteração não é grande coisa. A restrição ficou lá na mesma, portanto, dos perímetros. E o que a Câmara tem que fazer é, para poder, digamos, funcionar com os terrenos que estão, e há pedidos para os terrenos urbanizáveis, que estão trancados agora, fruto desta lei, tem que pedir autorização, tem que contratar uma empresa, tem que fazer um trabalho para dizer que aquele terreno que já era urbano vai poder ser urbano outra vez, para que as pessoas percebam. Para eu não estar a falar de coisas técnicas, não servem para nada, não é? E a questão é esta. Agora, a Câmara tem que pedir autorização para que os fogos que tem para aprovar, e se calhar tem ali 1000 fogos para aprovar de proprietários, digamos, privados, que agora não vai conseguir aprovar. Se não conseguiu aprovar nos 2-3 anos que leva um processo destes a ser aprovado, não vai aprovar agora, quer dizer, porque agora está trancado. E agora o que é que tem que fazer? A Câmara tem que pedir autorização à CCDR para usar os espaços urbanizáveis que tem, está a ver isto,
para poder pôr a andar as coisas que já estavam a andar. É a maneira que eu tenho de explicar isto, acho que assim toda a gente percebe. E agora a CCDR vai ter que dizer que sim, a empresa vai ter que montar aquilo de uma maneira, porque já há empresas para fazer isso. Portanto, aqui acontece uma quantidade de coisas agarradas às leis, não é? Que depois atrás trazem as consequências. Por isso é que temos problemas com o Primeiro-Ministro, por isso é que temos estes problemas, porque claro, que se toda a gente soubesse de leis, como eu tenho que saber, não é? A coisa se calhar não acontecia assim, porque não enganavam as pessoas, não é? Mas basicamente sobre a lei dos solos, resumindo, porque eu também falo muito, não é? Resumindo, não há lei dos solos para alterar pequenas parcelas para serem urbanas. Isto não existe, nem vai existir. Portanto, as pessoas que estão a comprar agora terrenos rústicos pequenos, não pode ser, a não ser que queiram fazer uma casa e 70% da casa é para a habitação social. Não sei se... Acho que explica aquilo que a lei diz. Não é? E com isto seguimos com aquela situação das urbanizações de casas de madeira. Muito bem, pronto, e eu tenho que dar a minha posição, porque eu não estou aqui para fugir a coisa nenhuma, e aliás qualquer candidato a Presidente da Câmara não devia estar aqui a fugir a situação nenhuma, e é eleito se o programa e se aquilo que ele diz, e eu também só quero ser eleito se aquilo que eu digo for aceito, não é aquilo que eu vou inventar para ser eleito, nem eu vou inventar nada para ser eleito, vou fazer o meu percurso, e o que é que eu penso sobre isso, o que é que aconteceu? É claro que com esta ideia de que não há casas e com a quantidade de pessoas que vieram para este país, porque se calhar temos mais de 1.500 pessoas, 1.500.000 pessoas a mais que vão precisar de casa também, temos as pessoas que são as pessoas que já cá viviam que precisam de casa também, é claro que tudo aumentou, as casas aumentaram, a procura, porque o que acontece é que quando se construíam 100.000 fogos por ano, não havia problema, não é? Agora, depois da crise, deixou de se construir 100.000 fogos por ano. Ora, 100.000 fogos são muitos fogos. Se calhar estamos a construir agora talvez 30.000 fogos por ano. Está a ver? E temos muito mais gente, não é? Portanto, o que é que as pessoas fizeram? O problema para mim não foi as pessoas. Eu acho que o problema aqui foi o negócio. O que é a base disto tudo é o negócio. Há disponível. E as empresas que vendem casas, eu tenho que dizer isto, as empresas que vendem casas até começaram por dizer que não era preciso licença, agora já algumas já dizem que precisa de licença. Ora, todas essas casas precisam de licença. Precisam ser licenciadas, precisam ser construídas em zonas onde se pode construir, têm que ter fossas, têm que ter furos, têm que ter água, têm que ter eletricidade, têm que ter tudo. Portanto, a questão é esta, mas são ilegais, portanto estão contra o ordenamento do território que está em vigor. Ora, para todos os efeitos, para uma Câmara é terrível uma situação destas, essencialmente no Algarve. Porquê? Eu percebo que as pessoas precisam das casas, a Câmara não fez nada para que as pessoas tivessem casas em tempo, quando foi jogar a mão já era tarde, porque não é no último ano que se faz isto, ou nos últimos 2 anos, eu sei porque eu fiz nos anos 80, desenhei mais talvez 200 fogos de habitação social ali ao pé do Tribunal, portanto foi possível com as cooperativas fazer isso. Agora, as pessoas não têm alternativa, o que é que acontece? Foram comprar as casas e eles levam as casas nos carros, nos caminhões, às 4 da manhã mandam a casa e no outro dia estão lá dentro. Depois tem que fazer uma fossa que vai poluir o aquífero, não é? E vai ter que ter água, que é um furo, tem que ser clandestino porque a CAPA não está a licenciar. Portanto, cada uma daqueles casos é um crime ambiental. As pessoas não sabem disto, as pessoas compraram casas e arrascaram-se. E há um problema maior, é que há pessoas que estão a alugar essas casas e fizeram disso um negócio, e um negócio chorudo. Qual é o problema? A Constituição protege quem faz isto. E não há maneira de fazer isto. Mesmo que a Câmara, e a Câmara terá identificadas talvez 700 casas, nestes casos serão mais que estas, mas digamos, o processo para poder demolir uma casa daquelas pode levar 3, 4 anos. E tem que ir ao juiz, e tem que dar a volta toda, e por aí fora. Agora, a questão é esta. Eu propus, numa chega minha, na reunião de Câmara, quando isto começou a acontecer, que a Câmara pusesse um cartaz à frente de uma dessas empresas, a dizer que aquelas casas precisavam de licença. E a Câmara não fez isso. E por visto, acho que já apareceu um cartaz a dizer que precisam de licença,
ali há uma silo, mas não mais nada feito. Eu sugeri que fizessem, em frente de cada uma dessas empresas, que são clandestinas também, elas próprias, a instalação que têm também é clandestina, digamos assim, e se calhar estou a dizer uma coisa muito dura, então leve para um tiro, não tem problema. A questão é esta, a Câmara não fez isto, e ao não fazer isto, não alertou. Está bem que há pessoas que fizeram e que sabem que é ilegal, pronto, assumiram o risco, tudo bem, mas há pessoas que compraram casas que não sabiam que era ilegal, e isto não foi esclarecido, e quem vende as casas tem que esclarecer isto. Portanto, isto, para mim, é um problema legal. Tão ilegais, tinham que ser postas legal, têm que ser demolidas, não há outra maneira. Posso perder muitos votos com isto, não sei, não faço ideia. Esta é a minha ideia, esta é a única ideia que eu posso ter sobre isto. Sou arquiteto, não há outra ideia sobre o ordenamento do território, se não cumprir as regras que estão a cumprir. Senão qualquer dia temos favelas à volta de casas de milhões de euros, já temos, não é? E ninguém vai ganhar nada com isto, nem as pessoas que estão nessas casas, nem o resto. Mas pronto, há quem esteja a ganhar muito dinheiro com isto. Não? E o que poderá ser feito com as famílias que atualmente vivem nessas casas, que têm crianças ou são pessoas com alguma idade, que é essa a grande preocupação também? Não é fácil, vamos lá ver. A Câmara tem muitos terrenos. Eu tenho uma ideia, quer dizer que essa ideia consiga vingar ou possa ser posta em prática de uma maneira muito rápida, mas penso que não será muito não será muito difícil de pôr em prática. Vai levar tempo. Agora eu penso que primeiro estancar já, conseguir estancar mais casas e depois conseguir em cada uma dessas casas perceber com a ação social, com o serviço camarário, que tipo de pessoas é que estão nessas casas e que tipo de casas são essas. Quase que temos que voltar ao bar de lata e ver quem é que tem direito e quem é que não tem direito. E talvez, não sei como, arranjar uma situação provisória em que a Câmara tenha um terreno urbanizado, claro, com águas e esgotos, para que não haja uns tais crimes ambientais e que possa permitir, em função, vai ser um trabalho monstruoso, não tem, e vai levar tempo, não é? Mas é o que eu digo, o OLE tem que ser planeado para 30 anos, e não, portanto, isso vamos ter que resolver mais dia, menos dia, temos que resolver isso, não é? Portanto, e haver uma situação em que a Câmara possa dispor, para esses casos mais, não vai ser fácil, não estou a dizer que isto vai ser a solução, mas, havendo um terreno onde a Câmara possa pôr, por exemplo, 100 casas dessas, que eles possam transferir essas casas para ali, temporariamente, os que merecem, porque há uns que não merecem. Agora o problema é este, em termos de tribunal, em termos jurídicos, digamos assim, como é que isto se faz? Quanto tempo é que isto vai demorar? Portanto, isto não vai ser fácil. Vamos ver, quando chegarmos lá, tentaremos arranjar soluções nesse sentido, mas eu penso que há soluções nesse sentido. Agora, parto muito de uma coisa que eu ando sempre a criticar, é falar com as pessoas, porque as pessoas deixaram de falar umas com as outras. O Presidente da Câmara não fala com as pessoas, fala com algumas pessoas, e as pessoas não falam com as outras porque depois têm medo de represálias. Portanto, todas as pessoas deixaram de falar entre elas, e os que mandam deixam de falar com os que são mandados, ou os que são, digamos, fazem parte do âmbito sobre o qual a Câmara exerce o poder, ou exerce o trabalho que tem que exercer. Portanto, há aqui uma questão de diálogo, que é o mesmo que se passou com o Centro Oncológico, que eu não queria trazer para aqui, mas não tenho que trazer para aqui. Estudando o Centro Oncológico é uma aberração, é um processo kafkiano. Como é que é possível que o Centro, toda a gente tem razão, pronto, vamos partir desse princípio. A culpa não é do Sr. Presidente da Câmara, a culpa não é do Ministério da Saúde, a culpa não é da OLS, a culpa não é de ninguém. A culpa é de um sistema kafkiano que está montado neste país, em que vão dar pareceres numa coisa daquela importância, tem um processo normal como um processo normal qualquer. Não pode ser. Se havia situações em que a Câmara dá o terreno com a Câmara de Faro, a primeira coisa a fazer era: quem é que querem fazer aqui? Quem é que vai fazer aqui qualquer coisa? Então sentem-se aqui à mesa. Primeira coisa, antes do primeiro papel que entrasse na Câmara, temos que nos sentar à mesa. E o que é que vocês querem fazer? Que tamanho é que tem o prédio? Que tamanho é que tem o edifício? Porque estamos a falar de uma obra pública. Quem faz obra pública muitas vezes não está preocupado com aprovações. Aliás, porque a obra pública não precisa de aprovações.
E os técnicos fazem aquilo que as entidades lhe mandam fazer. Olha, eu preciso de 50 quartos, preciso... E é isso que é feito. A dimensão, no fim, o arquiteto diz, olha, para pôr tudo o que você quer pôr aqui dentro, eu preciso de mais de 10 mil metros. Pronto. O que é que acontece? Tem um processo de destaque, teve parceiros técnicos, mas quer dizer, um projeto destes é levado como um processo qualquer normal. Ora, quando é levado como um processo normal, por muito boa vontade que digam, que vão alterar o plano, podem fazer tudo. A boa vontade aparece sempre na televisão. Na televisão há sempre boa vontade, não é? A questão é no terreno. Eu não tenho medo nenhum de dizer isto. Eu conheço o sistema. A operação de destaque levou 4 meses. Ora, é uma coisa completamente... E ainda por cima não estava certo para aquilo que havia, porque não houve conversas entre quem estava a fazer o projeto, não há, de certeza que não houve conversa que chegasse. Não houve trabalho de dizer assim, precisamos fazer isto aqui. Vamos ceder uma parcela, da parcela destacamos um bocado, então ninguém tem culpa. Porque sempre for fazer isto tudo, ao chegar ao fim, assim, ninguém tem culpa disto. Porquê? Porque cada um tem a sua capelinha. Aliás, como o Algarve tem 16 capelinhas, é por isso que a gente não tem voz, não é? Temos 16 capelinhas. Cada câmara é uma capelinha. E este processo do centro oncológico mostra bem o que é isso. Capelinhas e capelinhas e capelinhas. E cada um, e mesmo os técnicos, e eu aí tenho que defender os técnicos da Câmara, os técnicos da Câmara não têm a rede. Para dar um parecer e dizer assim, isto é assim, não têm a rede. Porque lá em cima ninguém os segura, não é? Eu costumo dizer que vai tudo à consideração superior, mas depois lá em cima não está ninguém. Não é? É o que eu costumo dizer, porque também é a minha vida, eu sou arquiteto e sei o que é que passo com isso. A questão é esta, tem que haver diálogo, tem que haver propostas, tem que haver análise das propostas à mesa. Não podemos andar a trocar requerimentos e ofícios durante anos. Isto não faz sentido nenhum. Vêm com leis simplexes, a simplex já conseguiram trocar o simplex para torná-lo complexo. Já conseguiram usar a mesma lei para trocar tudo. Porque depois vão à procura da falha. Esta é a filosofia do departamento. Já é há 40 anos, não foi criada agora. Não é? Ela já é há 40 anos que eu a conheço, vai agravando, porque vêm pessoas novas e as pessoas novas vão aprendendo a filosofia. Aliás, foi uma coisa que eu disse há 12 anos quando o Dr. Vítor Aleixo tomou posse. Fui à primeira reunião de Câmara, não era candidato, não era nada, e fiz-lhe um pedido que ele mudasse a filosofia do departamento. Foi um dos pedidos que lhe fiz. Muda a filosofia do departamento, crie gestores de processo e atas de reunião. Para que eu possa falar e qualquer pessoa possa falar com o técnico e que fique registado o que é que falaram. Isto não existe. Isto não existe. Porque depois não é aquele técnico a ver, porque o sistema não funciona assim, não é um sistema justo. E as pessoas andam a mandar requerimentos e ofícios. Chega a haver 30, 40 entradas num processo e as pessoas vêm se queixar e não percebem. Porque depois o arquiteto do lado acha que aquilo é de outra maneira. Portanto, não há um fio condutor. E esta é uma das razões da minha candidatura. Não há um fio condutor. Há uma Câmara cheia de gente, excelentes pessoas lá dentro, não é? Mas que estão à deriva, muitas delas. Fazem trabalho excelente, mas estão à deriva. Não há um fio condutor. E quando não há um fio condutor no urbanismo, não há no outro lado também. Não é uma coisa... Sente-se mais num lado do que no outro. Ou eu sinto mais, digo, de um lado do que do outro, mas no fundo é isto. Tem que haver um caminho. Tem que haver um caminho definido e quem manda tem que assumir que é esse caminho. E tem que proteger as pessoas que têm cá em baixo. Tem que proteger os seus jogadores, como eu costumo dizer. Eu sou uma pessoa do desporto. Eu costumo dizer que o capitão de equipa tem que saber quem é que tem a unha cravada. Porque não vai pô-la a marcar penaltis, quer dizer, as coisas são assim. Temos que saber quem é que tem a unha cravada e temos que lhe dizer, está melhor da unha. Esta é a maneira de lidar com as pessoas. Se não for... isto é um líder. Se não fizer isto, se as pessoas não respeitarem, tudo o resto não vai funcionar. Porque a força não funciona, com represálias não funciona, porque as pessoas depois retraem-se. Porquê? Não se sentem escudadas, não se sentem protegidas. Estão lá em baixo, não se sentem protegidas, não está ninguém que as proteja. Esta tem sido a minha... Aliás, esta é uma das razões da minha candidatura. Mudar esta filosofia. As pessoas que estão a trabalhar na Câmara têm que se sentir protegidas. Não pode ser só determinados núcleos privilegiados que podem fazer tudo o que querem e que depois todos os outros que já passaram por não sei quantos presidentes e que já passaram por não sei quantas cadeiras e já foram transferidos porque puseram likes no Facebook e coisas do género, como eu assisti na minha campanha. Não pode ser.
Não pode haver um clima de medo. As pessoas, todas, sejam do PS, do PSD, eu não vou, se por acaso for eleito, eu não vou olhar para essas pessoas como sendo disto ou daquilo, não faz qualquer sentido. As pessoas são iguais. Tem que dizer quer trabalhar aqui, não gosta, quer... as pessoas têm que ser ouvidas. Porque são elas que fazem o trabalho. E eu não vejo isto de outra maneira. Portanto, a minha candidatura é baseada nisto. Não é para cumprir mais estradas, menos estradas. Com o dinheiro que o Lolé tem, dá para fazer estradas até onde a gente quiser, não há problema nenhum. Podemos cumprir as promessas todas dos meus adversários, que eu não tenho problema nenhum a fazer isso. É uma questão de, pôr, lá está, as pessoas que vão fazer isto, vão fazer os concursos, que vão fazer as propostas, que vão fazer as candidaturas, têm que estar confortáveis naquilo que estão a fazer, para poderem rapidamente resolver o problema. E têm que poder falar. Têm que poder dizer, Sr. Presidente, eu não consigo andar daqui para frente. Isto não existe. As pessoas têm medo disto. E já que abordou o tema do centro oncológico, sabemos que os acessos a cuidados de saúde continua a ser uma preocupação para os municípios. Que propostas tem para melhorar os serviços de saúde no concelho de Olé? Vamos lá ver. A Câmara investiu e temos um novo centro de saúde. A Câmara está a investir a melhorar essas áreas. Eu, dentro das competências que agora a Câmara tem nessa parte da saúde, nós temos que nos focar seriamente nessa área. Tem que haver um trabalho de... lá está. Temos que falar com o Ministério. Temos que ver até onde é que o Ministério nos deixa ir. Imagine, nós temos dinheiro para pagar a médicos, temos dinheiro para pagar se tiver na nossa competência, temos dinheiro para fazer isso. E podemos fazer muito mais dinheiro. Pronto, não quer dizer que o dinheiro dure sempre e que o IMT seja sempre este. A questão é esta. Eu penso que a Câmara tem que estar na saúde a 100%. Isto é um concelho envelhecido. Para todos os efeitos, tem gente nova para trabalhar, mas é um concelho naturalmente envelhecido. A Câmara tem feito alguma coisa nesse sentido, não posso negar, não tenho nada que estar a denegrir o trabalho feito. A questão é, temos que ter, a saúde tem que ser uma proximidade e temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance em termos de saúde para que haja os médicos de família. Já no outro dia eu fiz essa proposta, porque acho que a Câmara lá em cima conseguiu fazer isso, conseguiu ser ela a pagar os médicos de família. Não sei se é possível, não sei o que é que a lei me vai dizer sobre isso, ou o que é que os parceiros me vão dizer sobre isso, mas eu penso que na saúde faz todo sentido. Eu sei que o centro de saúde até funciona bem, eu às vezes também utilizo, como diz o outro, e havendo uma estrutura nova que está lá a ser construída ao lado, eu penso que temos todas as condições para ter cuidados de saúde descentralizados, não sei qual é a filosofia do próximo governo, não é? Descentralizados, em que a Câmara pode ter um papel muito, muito importante nesta área. Como avalia a atual gestão da Câmara Municipal de Lolé? Quais são, na sua opinião, os principais pontos positivos ou negativos? O negativo, digamos assim, enquadra-me aquilo que eu já disse até agora, tem muito a ver com, digamos, o funcionamento mais ligado, falta do funcionamento mais ligado entre as várias partes da Câmara, digamos assim. A Câmara tem muito dinheiro, portanto, se não tivesse muito dinheiro podia ser difícil de gerir desta maneira. Mas como tem muito dinheiro, é fácil de gerir. O que é que eu acho que corre mal ali? Portanto, houve muita coisa que foi feita, portanto a Câmara substituiu-se porque tinha dinheiro ao Estado para fazer vários equipamentos que eram de responsabilidade do Estado, portanto a Câmara tinha dinheiro, substituiu-se e fez. Eu, no meu ponto de vista, não vejo isso como uma crítica. A crítica vejo é que depois não foram feitos os outros que eram mesmo para nós fazermos, ou seja, não temos um lar, não temos uma creche acabada, em 12 anos não temos nada disso. Ora, nós temos que pensar nisto seriamente. Portanto, a nossa estratégia de construção de novos equipamentos tem que apontar para isto. Tem que apontar para as creches, tem que apontar para os lares, tem que apontar para a habitação, claro, não é? Mas de uma maneira de parceria. Por exemplo, em termos de habitação, eu acho que há que recuperar rapidamente a relação com as cooperativas, que não foi feita nos últimos 12 anos, e esta é uma das críticas grandes que eu tenho, que eu faço ali, porque tentar, com tanto dinheiro, a gente pode fazer as casas todas que quiser. O problema é que, com a burocracia, lançar um concurso pode ser um martírio. Portanto, eu já tenho falado várias vezes, e que o concurso tem sido feitos quase todos com base no preço. O que é que acontece? Muitos desses concursos ficam desertos.
Ao ficarem desertos, vamos ter que abrir outra vez o concurso. Portanto, muitas das obras que já podiam estar todas feitas não vão ser feitas porque burocraticamente não é possível. Ainda tem o Tribunal de Contas, ainda tem essas coisas todas. Portanto, é aqui que temos que pôr o foco. É aqui que temos que, nesta parte das obras, isto tem que ser feito de outra maneira. A lei não permite, mas nós temos que conseguir ultrapassar esta situação. E esta é uma das grandes críticas que eu tenho a fazer a este Executivo, porque eu não estou, a minha candidatura não vai ser melhorada pela crítica do Executivo que já passou, ou que vai passar, nem daquilo que há de vir. Não é para aí que eu estou. Eu acho que devo olhar para os problemas que houver para resolver e resolvê-los. Acredito que a Câmara fez o melhor que podia. Não tenho, claro, eu faria de outra maneira, não gastaria tanto em grandes documentos de 400 páginas para não sei o quê, e que depois no fundo, na realidade, não aparece, porque depois aparece uma pedra e estraga logo isso tudo. Portanto, a questão é, eu acho que eu sou uma pessoa prática e objetiva e executante. Eu gosto de executar coisas, não é? Portanto, filosofia é outra coisa. Também sou poeta, mas isso é outra área. O comércio local e as pequenas e médias empresas enfrentam desafios crescentes. Que medidas defende para impulsionar a economia de Lolé e apoiar os empresários da região? Eu tinha proposto, na minha primeira candidatura, tinha proposto que o Parque das Cidades devia ser um centro de estágio de alta competição, de alto nível. E nessa estratégia implicava o quê? Uma parceria com privados da parte hoteleira. Se possível do Conselho, criar condições para que a parte hoteleira pudesse fazer parte desse desenvolvimento. Ora, Lolé não tem hotéis. Lolé cidade não tem hotéis. Não é? Houve alguém que quis fazer um hotel na Cruz da Assomada, levou 20 anos, ou o que é que foi, desistiu, e é uma coisa que não faz sentido. Portanto, a parte burocrática, lá está. É uma necessidade, vamos dizer assim, mas mas vê os privados para aqui, porque lá está, nós temos aqui uma filosofia socialista que está entranhada não só no Executivo, como está entranhada em grande parte da população, porque, pronto, há uma coisa, eles votam no Partido Socialista e dão-lhe a maioria absoluta. A questão é esta, e as soluções? Como é que os comerciantes de Lolé funcionam sem ter uma base de apoio hoteleiro? Não há hipótese. A primeira coisa é conseguir cativar. Para isso é preciso sair da cadeira e dizer assim, temos aqui e tem que se perder. Eu acho que o problema do Presidente da Câmara de Lolé, desde o 25 de Abril, eu digo do Presidente da Câmara de Lolé, porque tem a ver com a opinião pública. Portanto, como ele comporta-se em função do que a opinião pública, como eu costumo dizer, a opinião pública anda em duas ruas. Lolé tem duas ruas da opinião pública. E nessas duas ruas, a crítica é feita nessas duas ruas. E quando se está a gerir uma entidade daquelas com quase 3 mil pessoas, que ao adjudicar acaba por ser um motor da economia do Conselho, não pode viver em função do que é que a opinião pública diz. Tem que viver em função do que é que Lolé precisa. Porque às vezes a opinião pública não tem razão. Não é que não tenha razão a opinião pública. Está, digamos, centrada em determinados grupos de pessoas que são muito, digamos, que são muito fortes sobre o Presidente da Câmara. Eu costumo dizer que o urbanismo não dá votos. Porquê que o urbanismo não funciona? Porque ele não dá votos. Ninguém vai preocupar-se em pôr o urbanismo no funcionário e conseguir aprovar um projeto de um dia para o outro, porque isso vai pôr alguém mais rico. E se puser alguém mais rico, o Presidente da Câmara vai ficar mal visto porque há muita gente que fica pobre. Isto não pode ser, porque se alguém for mais rico, vai criar postos de trabalho, vai fazer temos que ver as coisas todas. Mas não, eu costumo dizer e digo sempre isto, o urbanismo não dá votos. Quanto pior funcionar o urbanismo, mais fácil é eleger o Presidente da Câmara. Eu não tenho dúvidas nisto, mas eu quero o urbanismo funcionar, eu não tenho medo. Pronto, basicamente, para responder, esta é uma parte hoteleira, porque é a parte hoteleira que vai sustentar esses pequenos comerciantes. Temos questões de estacionamento. Para mim, a questão não é o estacionamento. A questão é esta. Lolé não está planeado, Quarteira não está planeado,
e Almacil não está planeado. Não está planeado em que sentido? Eu já propus, já me disseram que não podia ser, sobre o quarteiro eu já disse, é preciso ter um plano de circulação e estacionamentos. Portanto, Lolé tem que ser todo planeado de novo. E os estacionamentos vão aparecer, e a maneira de funcionar em Lolé não vai precisar de ter o carro todos os dias a ir à porta da Câmara. Porque eu lembro-me que antes de haver parquímetros, os comerciantes paravam o carro à porta da loja, onde tiravam um lugar para quem ia lá estacionar. Portanto, as pessoas querem andar com o carro até à porta das coisas. Não é? Agora, para que esses parques de estacionamentos, e Lolé tem muito parque de estacionamento, a questão é que as pessoas querem estar dentro da cidade. É claro que é possível fazer, mas passa por planear, passa por ter onde é que temos. Às vezes estacionamentos com 10 lugares chegam, desde que seja possível aproveitar dentro da cidade esses pequenos lugares temporizados para que possam ir ao comércio, para que os comerciantes possam ter essas hipóteses, mas tem que ser tudo planeado de raiz, está tudo do avesso. Temos um Lolé igual há 50 anos atrás, já há 60 ou 70 é igual, é o mesmo Lolé. Temos o mesmo Lolé com 2 ruas e nem conseguem fazer às vezes aquelas que são precisas para sair daqui de outra maneira. Portanto, a questão é criar mais estacionamento, toda a gente quer estacionamento. A questão é que o funcionamento da cidade em si obriga a ter estacionamento. No meu ponto de vista, temos que planear ao contrário. Temos que tirar daqui os carros, mas que as pessoas não sintam que estão a tirar daqui os carros. Tem que ser planeado, tem que ser pensado, tem que ir para o papel. Temos que conversar sobre isto. Temos que conversar com as pessoas que moram cá, que moram na zona histórica, que moram em todas as zonas, e dizer uma a uma, e ver como é que vamos fazer isto. E vamos planear. Porque o problema de Lolé geral é não há planos para nada. E os que há é para não deixar fazer nada. Quer dizer alguma coisa sobre a nova circular? Para mim é uma circular, para mim é uma via urbana, portanto não é uma autoestrada, não é por aí que penso que o problema, vamos ver como é que ela vai sair e como é que ela vai ter, porque elas têm que cumprir as regras de segurança, portanto vamos ver o que é que acontece. Não me parece que seja problemático. O que realmente se está a fazer é tentar introduzir em vias que não tinham sido planeadas para isso, e ciclovias, porque as ciclovias é uma coisa que fica bem na chapa e que está bem que eu depois não estou a ver para onde é que a gente vai levar a ciclovia e onde é que elas acabam, onde é que elas começam. O que é que eu digo? Vão fazer ciclovias para quê? Para irem até onde? Se as bicicletas andam na estrada, porque são veículos normais, não é? A ciclovia, como deve ser um transporte de quem vem de casa para o trabalho e que deve andar fora destas zonas, a ciclovia, não estou a ver ciclistas suficientes na ciclovia, ninguém anda na ciclovia, a estrada para São Brás está cheia de ciclistas, esta ciclovia se calhar não vai ter metade dos ciclistas da estrada de São Brás, não é? Isto é a minha ideia, mas não tenho nada contra as ciclovias, deve haver, as pessoas devem poder andar, mas lá está, temos que planear outra vez. Portanto, está feito dessa maneira. Portanto, em relação à circular, eu defendo que tem que haver uma circular sul, eu não quer dizer que seja uma circular em ponto, nem de outra maneira qualquer. Eu acho que tem que haver uma circular sul e, ao mesmo tempo, tem que haver um planeamento de toda a cidade que chegue às circulares, que tenha zonas verdes, que tudo isso seja integrado. Mas lá está, não há esse planeamento. Esta circular, praticamente, quando eu trabalhei na Câmara como consultor em 93, a circular foi desenhada quase por mim e por meus colegas. Em 93 que ela está prevista e a de baixo também. Portanto, a questão é difícil? Não há coisas difíceis. Há maneiras de olhar para as coisas, estudar as coisas e fazê-las. Não pode passar por aqui, passa por ali. Agora, não podemos ter, vai aliviar agora um pouco com esta abertura desta circular para o centro de saúde, para que vem de São Brás e por aí fora. Agora, há de haver sempre aquela pressão na parte sul, porque quem vem da zona industrial vai ter que andar à roda, mas vai à roda para depois ir parar à rotunda da Goncinha, da mesma, não é? Portanto, a sensibilidade das pessoas vai ser o mais rápido possível. Portanto, eu acho que a circular sul, feita de uma maneira mais ecológica, eventualmente, porque tem o K2, tem aquelas coisas todas, não tenho nada contra, que não está a ser aproveitado, porque a ideia base de não ter circular era que essa zona toda, como eu costumo dizer, uma das minhas propostas era tornar o K2 navegável até Lolé, não é? Que era uma coisa engraçada. Podíamos ir de canoa e pronto, isto era uma brincadeira. A questão é esta, tem que ser planeado, tem que ser visto, tem que ser feito. Agora, continuamos a fazer, olha, agora fazemos esta, amanhã fazemos a outra, agora esta ciclovia começa aqui e acaba ali, não tem continuidade depois a seguir, e isto
é isto que eu critico. Não há um plano geral para estas coisas. Houve uma ideia, e com a ideia de um arquiteto não se fez a circular, mas também não se fez o resto. O turismo é um dos pilares da economia de Lolé, mas também levanta muitos desafios, como a pressão sobre infraestruturas e o custo de vida. Como pretende equilibrar o crescimento turístico com a qualidade de vida dos residentes? A questão do turismo não é fácil, quer dizer, vamos lá ver. Nós não temos economia diversificada no Algarve ainda que justifique que possamos desprezar ou menosprezar, digamos, o impacto que o turismo tem e que já está a acontecer em várias zonas, também em Lisboa, que já estão quase os habitantes a combater o turismo, não é? Quer dizer, isto não faz sentido. O que faz sentido é realmente equilibrar entre o turismo e o resto, mas temos que criar atividades que complementem isso, porque o turismo dá emprego, ok, o emprego é sazonal, vamos primeiro é tentar que ele não seja sazonal, desde que não chova tanto como choveu este ano, mas isto foi uma questão das alterações climáticas, que foram, deve ser ali da divisão das alterações climáticas, fez chover e já choveu muito. Isto é uma brincadeira minha, mas às vezes tem que sentido. A questão é esta, não podemos combater o turismo, nós não temos essa facilidade. Temos sim que criar situações, e como eu falei, a questão digamos, do centro de estágio. O que temos que fazer é prolongar o turismo para o ano inteiro. Trabalhar na sazonalidade. Isto é que é preciso fazer. Não é estar a encher quarteira em agosto e ponto final. As campanhas tinham que ser feitas de outra maneira. Há muito trabalho a fazer. Há trabalho na campanha turística, a parte, digamos, da divisão turística da Câmara. Há muito trabalho a fazer nesta área. Agora, não podemos dizer que vamos acabar com o turismo e pronto. Não faz sentido. É claro que o turismo dá uma pressão muito grande nas infraestruturas. Mas, felizmente, temos capacidade para fazer as infraestruturas. Tivemos problemas com as infraestruturas em quarteira e eu fui um crítico dessa situação porque estavam com as águas do Algarve. E as águas do Algarve têm uma parte e lá estamos. A Câmara Municipal é uma coisa, as águas do Algarve é outra coisa, a CCDR é outra coisa e cada coisa é a sua coisa. E o que é daquela coisa não é da minha coisa, como diz o outro. E isto não pode ser. Isto tem que ser feito em conjunto, tem que ser feito diariamente e não se pode jogar as responsabilidades para outra pessoa quando está a interferir dentro do nosso conceito. Portanto, a questão é esta. Eu continuo a achar que a interligação entre a Câmara e foi como responderam. Eu descobri que a estação de Lolé teve meses sem trabalhar. E eu disse, mas como é que a estação de Lolé, o tratamento de Lolé, está meses sem trabalhar? Isto é verdade. E eu fui ver e realmente ela estava praticamente sem trabalhar. O que é que eu faço? Perguntei ao Sr. Presidente, ninguém me soube responder. Não, isso é das águas do Algarve. Ora, a estação de tratamento estava a passar praticamente quase todo o esgoto direto para a Ribeira, durante meses. Isto tem que ser dito. Porquê? Porque era das águas do Algarve. Não se pode tocar nas águas do Algarve, porque eu posso ter que sair daqui de vereador e ir para as águas do Algarve. E depois saio das águas do Algarve, tenho que ir para outro lado qualquer, porque eu vivo disto. Não é o meu caso, não estou preocupado com isso, posso dizer o que me apetece. Portanto, e o que aconteceu é isso. E telefonei eu para o Presidente das Águas do Algarve e perguntei-lhe, eu tenho aqui a minha estação de tratamento e não funciona. E ele respondeu-me ao fim às 11 da noite, porque eu só conheço. O problema é este. Pronto, descobri qual era o problema. Rapidamente foram resolver o problema. Se calhar se eu não fosse telefonar para as águas do Algarve, o problema ainda estava ali. E andamos aqui a fazer alterações climáticas, proteger o ambiente e estamos a fazer crimes ambientais. E é isto que eu continuo a dizer. As pessoas têm que falar umas com as outras. Não gosto de ti. Não há problema, mas tenho que falar contigo. O não gosto não existe. Na minha opinião e na minha maneira de ser, o não gosto não existe. Eu tive pessoas que me deixaram de falar e eu não consegui, eu arranjei a maneira delas não me deixarem de falar. Porque é assim que eu funciono. Eu tenho duas palavras fundamentais. Uma é perdoar e a outra é disponibilidade. Portanto, estas duas palavras chegam para eu fazer a minha vida completa. Não preciso tomar nada de má palavra nenhuma. Tenho que perdoar e tenho que ter disponibilidade. Portanto, estas é a minha bitola, é assim que eu caminho, é assim que eu ando. E não tenho medo. Quais serão as principais prioridades do Chega para Lolé nas próximas eleições autárquicas? As do Chega, não sei. As minhas
são aquelas que eu tenho estado a falar, ou seja, a minha grande preocupação, a minha maior preocupação é serviço público. Portanto, eu estou aqui, não preciso disto para nada, como diz o outro, não preciso mesmo, isto foi uma situação que estava completamente fora dos meus planos, e sou candidato porque acho que consigo fazer alguma coisa, mesmo que seja pouco, vale a pena. Agora, a questão o que é que eu penso é, eu tenho que, se for eleito, eu tenho que pôr aquela máquina monstruosa que está ali. Este é o primeiro objetivo. Eu, se não tiver esse objetivo realizado, não vou conseguir fazer os outros são fáceis. Aquela máquina tem que funcionar com aquelas pessoas, com todas aquelas pessoas, porque toda a gente fala em pessoas, mas ninguém sabe. Ninguém, as pessoas que falam são as pessoas que eles conhecem. Não, eu estou a falar das pessoas todas, das pessoas. E tornar pessoas que já não são pessoas. Não sei se cai bem esta redundância, mas no fundo o meu primeiro objetivo é que aquele sistema que está ali monstruoso, que é monstruoso, funcione, em que toda a gente se sinta bem lá dentro. Poder fazer o trabalho dela, descansado, sem ter que se sentar às 9 da manhã num computador, mandar um mail a dizer bom dia para o vizinho do lado e dizer boa tarde quando se vai embora e não poderem falar porque não quer nada disto. Portanto, este é o primeiro objetivo, ou seja, é pôr a Câmara a funcionar como se fosse uma equipa completa. Todos têm voto na matéria, todos têm o seu lugar, todos têm a sua opinião, e eu só porque eu já liderei outras equipas, também algumas muito difíceis, e sempre tive sucesso, não posso dizer que não tive, mas sempre desta maneira. Primeiro tenho que olhar lá para dentro. Depois de ver o que se passa lá dentro e de melhorar o que eu puder melhorar lá dentro, com aquele orçamento a gente faz tudo. Não tem problema. Fazemos as estradas que as pessoas quiserem, os hospitais, fazemos tudo. Agora, a primeira coisa é lá dentro. Lá dentro, olhar para as pessoas e ver se as pessoas estão bem, porque são muitas pessoas, e se essas pessoas estiverem bem, vão ajudar as outras pessoas que estão cá fora. Este é o objetivo do FANAN. Não será o do Chega, o Chega não tem nada a ver com isto, não é? Portanto, o Chega deixou-me à vontade para eu fazer a minha candidatura, portanto não tenho que dar satisfações, teremos diretrizes, claro, mas para mim é isto. O primeiro objetivo que eu tenho para, se for eleito Presidente de Câmara, é olhar ali para dentro. Para aquele edifício, para aqueles edifícios todos, que são vários edifícios, e para aquelas pessoas todas que estão ali dentro que eu prezo. Independentemente de lá está, de não me dar bem, por acaso não tenho casos desses, não conheço, tenho alguns difíceis que me tornaram a vida difícil, mas não levo isso a peito, não é? Tenho que andar para a frente. Portanto, o meu primeiro objetivo é esse. Quando aquilo funcionar sobre rodas, de certeza que tudo o resto vai funcionar sobre rodas, não vai custar nada, é só dizer, olha, temos que ir para ali todos. E vamos todos. A Câmara tem, eu assino todas as reuniões de Câmara uma conta de gerência, que é eu não sou contabilista, nem formado em economia, que é o dinheiro que está disponível à ordem, e que anda na ordem dos 80 milhões de euros. Eu até costumo brincar de reunião para reunião, e dizer assim, já gastámos um milhão, mas já temos dinheiro outra vez. O problema é um pouco este. A questão é esta, vamos lá ver, não podemos ser injustos nesta análise. Apesar de haver esse dinheiro, eu costumo dizer que há uma questão muito difícil. Gastar dinheiro dá muito trabalho. Porque para gastar dinheiro, no sistema que este país tem montado, a desconfiança que há de tudo e mais alguma coisa, que não se pode comprar um lápis, não se pode comprar uma borracha, não se pode comprar nada, sem ir a concurso e sem ir ao Tribunal de Contas e sem dar a volta, eu não posso ser injusto em dizer que não se gastou o dinheiro. É verdade que está lá o dinheiro, não é? Agora, se calhar, a filosofia é que tem que ser diferente, porque para gastar, lá está a questão das cooperativas. Se dermos o terreno às cooperativas, compramos o terreno, damos à cooperativa, gastamos o dinheiro. E a cooperativa rapidamente consegue fazer os fogos. A gente se calhar leva 3 anos a fazer o que a cooperativa pode começar no ano a seguir ou 6 meses depois, e nós só começamos 3 anos depois, quando tiver os concursos todos feitos. Portanto, há aqui uma questão, isto tudo é um mundo. Por isso é que eu digo, aquele mundo tem que funcionar muito bem.
e saber se conseguimos manter este nível digamos, de entrada de dinheiro, de fluxo de dinheiro, que essencialmente é IMT e IMI, né? Portanto, estamos nos mínimos, damos-nos esse luxo, estamos nos mínimos, porque lá está, não gastamos o dinheiro todo. Agora, há muita coisa que faz falta, mas essas coisas levam muito tempo a fazer, aliás, como disse o Sr. Presidente, mas eu tenho que arranjar maneira de as fazer mais depressa, porque eu não posso estar a levar 12 anos a fazer uma creche, não, isso não quero. Quais são as expectativas eleitorais relativamente à sua candidatura ou do partido para as próximas autárquicas? Acredita que o partido poderá aumentar a sua representação na Câmara Municipal? Eu acredito que sim, por aquilo que ouço. Acredito que sim. A minha primeira candidatura foi digamos, sem rede. Praticamente foi uma coisa de... As pessoas votaram em mim, pronto, teoricamente, e acho que conseguimos fazer uma campanha. Havia medo, havia muito... Penso que agora isso já não acontece, não é? Eu, se eu quero entrar em determinados sítios do Chega, quase tinha que sair, depois tinha que voltar outra vez. Portanto, esse fantasma desapareceu. Portanto, nós esperamos um bom resultado. Aliás, porque temos tido bons resultados, temos partidários, digamos assim. Não estou a falar por mim, estou a falar pelo partido. Portanto, o peso do partido é muito maior do que era nessa altura. Portanto, estamos à espera de um resultado bom. Aliás, estamos à espera de ganhar a Câmara, que é isso que a gente está aqui a fazer. Não estamos a concorrer para vereadores, estamos a concorrer para Presidente da Câmara, porque queremos fazer coisas, não é? E sem sermos Presidente da Câmara não fazemos coisas. Vamos ajudando a fazer coisas, o que não é a mesma coisa, como diz o outro. Portanto, esperamos bons votos, precisamos de uma boa votação, esperamos que sim. Estamos a escolher candidatos que estão a chegar candidatos, como eu costumo dizer, engraçados, com carisma, com capacidade, que é o que nós precisamos, não é? Gente com capacidade para fazer as coisas e que nos ajudem a fazer as coisas nas freguesias, na Câmara, em todo o lado. Vamos tentar fazer a melhor equipa possível para trabalhar. E pronto, para que consigamos lá chegar, e depois de lá chegar, o meu problema nem é chegar lá, o meu problema é depois de chegar lá, porque aí é que temos que trabalhar à sério. Contamos então desta vez, com candidatos também para as juntas de freguesia. Nós só não fomos à Serra. Pois. Porque quando tentámos ir à Serra à procura de candidatos, trabalhavam todos na Câmara, não é? Portanto, não tivemos essa hipótese. Foi engraçado, foi uma experiência muito engraçada e se calhar teria piada para as pessoas também perceberem. Toda a gente trabalhava na Câmara, portanto, como é que se faz uma lista em Alte, em Salir, se toda a gente trabalha na Câmara? E com o medo que havia. Agora eventualmente já há mais gente, já há mais pessoas com menos medo, porque lá está, foi uma questão de medo. Mas o que é que quer dizer com medo? O que é isso especificamente? Medo de represália. Essencialmente o medo da represália. Porque como eu fiz os meus 3 últimos dias de campanha, mandei um mail ao Sr. Presidente da Câmara às 6 da manhã a dizer: eu vou fazer campanha na quarta-feira, para dentro da sua Câmara. Vou lá para dentro. E entrei na quarta-feira e saí na sexta-feira. A minha equipa foi fazer os que tinha disponível, porque praticamente estava tudo com Covid, não é? Foram fazer a campanha que tinham que fazer e eu fui para dentro da Câmara. E o que eu vi dentro da Câmara, na cara das pessoas que eu conhecia, porque eu conheço pessoas dentro da Câmara há 40 anos, não foi bom, não gostei. O medo, lá está o medo. Porque as pessoas vivem daquilo, as pessoas não podem ter liberdade, porque senão são sacrificadas. E isto existe. A gente não pode dizer que isto não existe, que isto existe. O Sr. Presidente da Câmara pode dizer que não, mas isto existe. Pode não ser dele, mas existe do lado de alguém ao pé. Mas sabe de algum caso assim mais concreto? Quando cheguei ali, que estava a falar à janela, quando fui eleito, com um funcionário, veio logo um atrás a dizer o que é que estavas a falar com aquele senhor. Portanto, isto existe. Ora, a questão é esta. Como a imprensa, e lá está, e tem que ser Chega nessa análise, tem que ser Chega 100%, eu olho para a imprensa e digo assim: mas quer dizer, ninguém sabe o que é que se passa aqui, quer dizer, isto é uma realidade que é completamente diferente daquilo que se passa na realidade. Se for eleito, como se vê o Fanan como Presidente de Câmara?
como o Fana. Exatamente igual. Exatamente igual. Não me esperem um Fana diferente deste, porque não vão ter. De maneira nenhuma, nem por razão nenhuma. Não preciso de dinheiro, não gosto de dinheiro, não tenho essa ambição, sou casado, estou perfeitamente estabilizado, tenho 2 filhos já crescidos, não quero dinheiro para nada, não sou de luxos. O Fana é exatamente o mesmo. Aliás, se não for esse Fana que elegerem, não há mais nenhum.